Então, vamos lá. A partir do dia 1º de dezembro, do dia 1º ao dia 21, nós vamos ter a nossa tradicional campanha de jejum e oração, né? Só que é uma campanha de jejum e oração não como se faz por aí. De fato, a pessoa que participa, seja frequentando os cultos, seja somente na sua casa, sem a participação nos cultos, sabe que sempre o objetivo é buscar o crescimento espiritual, o amadurecimento espiritual. Sem oba-oba, sem loucuras, sem reteté, né? Promovendo sempre a intimidade de cada um com Deus. Porque eu entendo, viu, que a relação de cada um com Deus é de foro íntimo, que ninguém tem que interferir. E isso vocês já me ouviram falar inúmeras vezes, né? Então, hoje eu quero trazer um tema já preparando o coração de cada um que irá participar, seja sendo frequente nos cultos, seja somente participando do jejum e da oração e do tema que será apresentado, né? Então, já preparando você, já preparando o teu coração para o que a gente vai vivenciar nos 21 dias. E antes de abrir a pregação de hoje, a ministração de hoje, eu quero começar citando um poeta paraibano, Leandro Gomes de Matos. E esse poeta paraibano, ele foi citado por Ariano Suassuna. Quem conhece Ariano Suassuna, já morreu, já falecido. Ele, escritor, dramaturgo, escreveu O Alto da Compadecida, né? Que se virou um filme depois. E aí teve o 2 eu não assisti, o 1 eu assisti, muito bom. Quem assistiu o 2 falou que não ficou tão bom, mas o 1 eu assisti e achei muito bom. E Ariano Suassuna, quando questionado sobre Deus, ele citou o Leandro Gomes de Matos, que o Leandro Gomes de Matos ele começa dizendo o seguinte: se eu me encontrasse com Deus, eu iria lhe perguntar, por que que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também do que ele é feito, que não dorme, não come e vive satisfeito. Por que é que ele não fez a gente do mesmo jeito? E aí ele segue dizendo assim: por que que existem pessoas que são felizes e outros que sofrem tanto? Nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto. Quem é que foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Quem é que foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? A gente sabe que, se você pegar esse poema e colocá-lo à luz do Evangelho, a gente precisa fazer algumas correções, né? A gente precisaria fazer algumas correções. Mas não é esse o caso. Não é esse o caso. Mas o clamor de uma alma que acredita em Deus. Eu lembro uma vez, e era num auge da discussão a respeito de quem acreditava em Deus e de quem não acreditava. Eu era um menino, e eu estava aí, um menino, que eu falo menino no Evangelho, né? E eu estava num velório, e quando terminou ali toda aquela parte religiosa e do cerimonial, e a gente encaminhando ali para o sepultamento, né? Eu não me lembro quem estava ao meu lado, mas era um irmão, uma irmã da igreja, e virou para mim, vendo umas pessoas acendendo velas, sabe? Num cruzeiro que tinha lá, não era nem nos túmulos,
de um ente querido, um ente, né, que já havia partido, e essa pessoa ali, né, aquelas pessoas ali acendendo aquelas velas naquele cruzeiro, de joelho e tudo, aí a pessoa falou assim, olha, que absurdo, que religiosidade, que idolatria, isso é um absurdo, quando que essas pessoas vão abrir os seus olhos e tal, e entender que nada daquilo ali faz sentido e tal. Eu falei assim, eu dou graças a Deus por essas pessoas. Eu dou graças a Deus, e eu era um menino, gente. Eu era um menino. E a pessoa já tinha uma certa experiência, uma certa maturidade. Eu dou graças a Deus por essas pessoas. Ela olhou para mim assim, mas como? Como você dá graças a Deus por essas pessoas? Eu falei, porque é muito mais fácil você apresentar Jesus para essas pessoas que creem em Deus do que para uma pessoa que não crê em nada. Então, por mais que a gente pudesse fazer alguns ajustes no poema do Leandro Gomes de Matos, ele crê em Deus. E foi o que foi perguntado para o Ariano Suassuna, você crê em Deus? Ele falou, claro. Eu não conseguiria viver nessa existência achando que nós somos frutos do acaso. E aí ele encerra dizendo assim, eu seria um homem desesperado se eu não acreditasse em Deus. Há brechas para a gente filosofar a respeito disso? Claro. Mas não é esse o ponto, e não é essa a questão. Tá? Então, por mais que você possa fazer ajustes nesse poema, à luz do Evangelho, e aqui eu não irei fazer, para não tirar, né, a beleza desse poema, que para mim é muito belo, né? Reflete ali uma alma em busca de Deus, uma alma buscando entender Deus, compreender Deus. Se eu me encontrasse com Deus, eu iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é esta que o homem tem que morrer para pagar? É mesmo. Você gostaria mesmo de tirar a beleza desse poema? Ajustando ele ao evangelho? Não que eu esteja aqui dizendo que o evangelho iria estragar esse poema. Eu não estou dizendo isso, gente. Então, quando, da mesma forma que eu comecei dizendo que a nossa relação com Deus, a relação de cada um com Deus é de foro íntimo e que ninguém pode interferir, senão você acaba tirando a beleza da, da individualidade e individuação de cada um com Deus. Sabe? Eu corro de declarações do tipo, quando você vê assim um vídeo com um tema assim, como orar, como fazer uma oração que Deus atende. Como agradar Deus, como adorar a Deus, como isso, como aquilo. E não! Você ensina o que é a oração, você ensina o que é o evangelho, você ensina o que é adoração, você ensina o que é santidade, você ensina o que é andar com Deus, como andar com Deus. A partir daí, é a frutificação na vida de cada um. É a experiência pessoal de cada um. Lógico que sempre sob o crivo do evangelho, sob o critério do evangelho. Que eu não posso pegar a minha experiência com Deus, mesmo que ela esteja fundamentada no Evangelho, e fazer disso uma doutrina. Fazer disso um dogma. Né? Querer fazer disso uma produção industrial. Gente, a oração para Deus responder a sua oração tem que ser assim, 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 assim. Não. Então, hoje, nós vamos falar de milagre. Milagre. E eu não comecei errado, não. Eu não comecei errado, não.
Viu? E se você dilatar a tua mente, o teu entendimento, você vai ver que eu comecei falando de milagre e do entendimento que nós temos a respeito de milagre. Claro que a minha pergunta que eu vou fazer aqui não é, vai ser uma pergunta retórica. Não quero que ninguém responda, justamente para não expor ninguém, ainda que eu pudesse fazê-lo, considerando, como diz o escritor de Hebreus, o tempo decorrido, que já eram para vocês serem mestres, né? Porque até onde eu sei, eu tenho servido bons pratos para vocês. Se não, pelo menos eu tenho me preocupado com isso, em servir bons pratos. Viu? Só um minutinho, gente. Então, assim, eu tenho servido bons pratos para vocês. Talvez você diga que não. Mas, na minha leitura, e o meu esforço, é nesse sentido, de servir bons pratos para vocês. Quero acreditar que nenhum de vocês tem perdido tempo aqui nessas manhãs. Que você entra aqui, sabendo que você não vai perder o teu tempo. Sabendo que você vai sair daqui alimentado e tem saído daqui alimentado, eu quero crer nisso. Porque se assim não for, eu te digo, não tem por que você estar aqui, não tem por que eu continuar aqui pregando o evangelho, se eu não estiver comprometido com a verdade. Viu? Sendo fiel à minha consciência. E isso em todos os assuntos, gente. Em todos os assuntos. Eu procuro ser fiel à minha consciência. Então, não responda o que é o evangelho, o que é milagre para você. Qual o teu conceito de milagre? Escreve aí. Escreve. Se você estiver anotando, tiver com um caderninho, uma canetinha aí, né, alguma forma de anotar, ou então se não tiver, grava aí no teu coração. Responda. Responda essa pergunta para você. Porque aí a gente vai fazer um exercício. Escreva, o que é milagre para você? A gente vai fazer um exercício. No final dessa pregação, e você também não precisa me dizer, a não ser que você queira, tá? Não precisa compartilhar. Você vai escrever aí o que é milagre para você, e depois desta pregação, dessa ministração, você vai comparar o que foi dito com o que você escreveu. Por que isso? Porque você vai saber que você está no caminho certo. Viu? Você está no caminho certo. Que você, de fato, está entendendo o evangelho. Está entendendo a tua relação com Deus. Como eu falei aqui, eu não vou dizer como você tem que se relacionar com Deus. Olha, você tem que se relacionar com Deus assim, 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 você tem que fazer isso. Quando você levantar, você faz assim, não esqueça de levantar com o pé direito. Né? Não. Isso é foro íntimo. Lógico que sem nenhuma loucura, sem nenhuma neurose, não fazendo nada que não seja evangelho na tua vida. Nem que você diga assim, nem que você diga assim, não, pastor, você não falou que é foro íntimo? É assim que eu me relaciono com Deus. Tá, mas não tem nada de evangelho nisso aí. Não tem nada de evangelho nisso aí. Uma pessoa, essa semana, me contando um testemunho, falou que foi aí num retiro aí de quebra de maldição, maldição hereditária, que não sei mais o quê, sabe? E teve ali umas oficinas, e nas oficinas ele começou a contar a vida dele, aí foi lá atrás, aí não sei o quê, e eu não vou falar muito mais do que isso para não identificar a pessoa de forma alguma,
eu olhei assim, eu falei, tá, mas por que que você foi lá? Por que diabos você foi lá? Fazer o que lá? Fundamentado em quê? Aí eu perguntei, fundamentado em quê? Me mostra na Bíblia onde está escrito que o que você fez é evangelho. Aí a pessoa, não? Como não? Aí começou, sabe? Aí tal, não sei o quê, eu não vou falar para não revelar. Eu ia falar um negócio aqui. Aí eu falei, não. Sabe o que que a Bíblia me diz? Sabe o que que a Bíblia me ensina? Sabe o que que o Evangelho me ensina? Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então por que que eu tenho que buscar alguma coisa lá no passado? Depois que eu passei a permanecer em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que volta é essa que eu tenho que fazer? Que maldição é essa que eu tenho que quebrar? Aí foi citado, mas a Bíblia não diz que Deus visita o pecado do pai no filho até não sei quanta geração? Eu falei, isso foi corrigido lá. Olha que eu não cheguei nem em Jesus, isso aí já foi corrigido no próprio Velho Testamento, quando a Bíblia diz, a partir de hoje, e aqui eu estou parafraseando, a partir de hoje, não vai mais acontecer. Desde quando o pai vai chupar uvas, vai comer uvas, e o dente dos filhos que ficarão embotados. Em outras palavras, cada um vai dar conta do seu próprio pecado. Olha que eu não cheguei nem em Jesus, está lá no Velho Testamento. Chegando em Jesus, então, tudo, esse castelo de areia, ele desaba. Então, foro íntimo? Mas desde que esteja fundamentado no Evangelho, por favor, né, gente? Por favor. Não é um negócio bagunçado assim. Não, pastor, você falou que é foro íntimo, é assim que eu me relaciono com Deus. Eu levanto com o pé direito, dou 3 pulinhos para frente, 3 para trás, uma rodadinha e o meu dia é abençoado. Ah, tá. Aí você quer que eu fique calado? Hum? Você não quer que eu te dê umas boas lapadas depois de ouvir uma loucura dessa? Não, porque no dia 31, e está se aproximando, né? No dia 31, eu pego uma sementinha de romã, eu boto na minha carteira, né? Eu vou lá no Lago Paranoá, né? Que é o que nós temos aqui, né? Cada um tem a praia que merece, né? Nunca vi ninguém aqui falar que viajou para o Lago Paranoá. E estava lá no Lago Paranoá comendo um camarãozinho. Nunca vi. Aí chega lá no Lago Paranoá, né? Espera aquelas lanchas passarem, fazer aquelas marolas, né? Para pular 3 ondinhas, né? Os nossos sincretismos, né? Aí você fala assim, tá amarrado, pastor, não faça isso não, mas você faz outras coisas. Pode olhar aí, olha aí no teu baú. Olha no teu baú se você não faz. Eu duvido. Meia hora de conversa contigo, e eu tô falando com vocês aqui, ó. Eu duvido, meia hora de conversa contigo, se a gente não vai tirar um monte de heresia desse baú aí que você carrega. Pastor, você está nos subestimando. Tô não. Porque eu conheço você, gente. Eu conheço você. Eu conheço você. Ai, ai. Vamos lá, então? Você escreveu aí o que é milagre para você? Aí depois, no final, você compara, vê se é isso mesmo, né? Se você estava certo, né? Se está tudo certo. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com Mateus. Lá, Mateus capítulo 12. E eu quero apresentar alguns pressupostos para vocês, e pressuposto é aquilo que vem antes, né? Ah, para que você saia daqui sabendo que é milagre, não errando nunca mais. Viu? Para que você deixe essa loucura de lado. Para que você dê um abraço nesse Deus.
E diga: Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. E você vai perceber como essas loucuras elas vão se desfazendo, vão se esfarelando, vão derretendo diante do fogo do Evangelho. Quando você coloca essas coisas na presença do Evangelho, você vai perceber que não fica pedra sobre pedra. Não fica. E seu amor por Deus, por Jesus, pela graça, aumenta assim exponencialmente. Então, Evangelho de Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 38, acompanhe comigo. Já começa com a advertência de Jesus. Pode me acompanhar aí? Então diz assim: então alguns escribas e fariseus, então você tem um representante dos copistas e você tem um representante de uma das seitas da época, né? De uma linha religiosa da época. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. E aí, sabe o que acontece? Deus, ele precisa matar um leão por dia para provar para você que ele é Deus. Porque você só acredita vendo. Você diz que não, mas você é Tomé. Se eu não vir, se eu não tocar, de modo algum crerei. E a gente está o tempo todo pedindo a Deus que prove que de fato ele existe. E aqui, mais uma vez, não vamos filosofar a respeito da palavra existência, existire. Não vamos. Senão a gente ia longe. Então vamos ficar aqui no raso, na simplicidade. Que eu sei que você está me entendendo. Eu sei que você está me compreendendo. É isso. Deus tem que provar o tempo todo para você que ele é Deus. É aquela história mesmo que o maná de ontem não serve para hoje? Cada qual no seu contexto. É isso mesmo que todos os milagres que Deus fez na vida do povo de Israel, tirando eles da escravidão, tirando eles do Egito, sustentando eles no deserto e o tempo todo eles reclamando com Deus. Parece um filho mimado, que nunca está satisfeito com o que o pai e a mãe fazem. E eu nunca vi um filho chegar para o pai e para a mãe e dizer assim, quando o pai ou a mãe perguntar, olha, está chegando o Natal, está chegando o Dia das Crianças, está chegando o seu aniversário, o que você quer ganhar? Eu nunca vi um filho virar para o pai e falar assim, não, pai, lembra 10 anos atrás que você me deu um presente no meu aniversário? Não precisa mais não, o senhor já me deu. O senhor já me deu presente. Por que você vai me dar outro? Você já me deu. Aí o pai e a mãe, sim, mas isso foi há 10 anos atrás, filho. E ele insiste, não, não precisa, eu já ganhei. Não. Cada nova data, cada nova comemoração, cada novo evento, o que você vai me dar dessa vez? O que você vai me dar dessa vez? E ai de ti, se não der. E a gente transfere essa relação que nós tivemos com os nossos pais para Deus. Ou seja, o milagre de ontem, o que Deus fez ontem, não serve para hoje. Ou Deus me atende hoje também, ou ele para mim não existe, ou ele para mim não faz sentido.
Mostra-nos, Senhor, é isso que eles estão dizendo. Olha a quantidade de milagres que Jesus já tinha feito e olhe que um dos pressupostos que eu irei apresentar aqui é que milagre, ele não existe, ele não acontece em produção industrial. Jesus, ele não é nenhum Henry Ford dos milagres. Para quem conhece Henry Ford. Para quem já ouviu falar de Henry Ford. Sabe do que eu estou dizendo. Mas eu quero falar de você, eu não quero falar dos fariseus e dos escribas que aqui estão interpelando Jesus. Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. É isso mesmo, gente? É isso mesmo. Deus tem que provar para você todo dia que ele é Deus através de milagres. Então você não sabe o que é milagre. Então você não sabe o que é milagre. Talvez até só nessa minha conversinha aqui com vocês, vocês já perceberam que o conceito que vocês colocaram aí, a definição que vocês colocaram aí já está totalmente fora de contexto. Está fora do esquadro. Né? Está fora do esquadro. Sigamos? Sigamos. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera. Quem pede sinal a Deus? Quem pede para Deus provar a sua existência a partir de sinais? Quem pede para Deus provar a sua existência a partir de milagres? Uma geração má e adúltera. Olha, e tu pensava que você fazia parte da geração eleita, do povo escolhido, sacerdote real? Que mais? Hã? Eu sou povo de Deus, é? É mesmo. Não é o que Jesus está dizendo aqui de você, não. Está dizendo que você faz parte de uma geração má e adúltera. Porque se você pede sinais para que Deus prove que ele existe, para que Deus prove que ele te ama, para que Deus prove que ele vela por ti, que ele olha para ti, que ele te nota, que ele te vê, é dessa geração que você faz parte. É desse povo que você faz parte. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Aí Jesus traz o profeta Jonas do Velho Testamento para justificar que não há necessidade de nenhum sinal mais, porque no teu aniversário passado você ganhou presente. No teu aniversário de 10 anos atrás, você ganhou presente. Por que seria que você teria que ganhar presente agora? E aqui eu não estou advogando contra você presentear quem quer que seja e quantas vezes você quiser. Não é disso que eu estou falando. Se você estava pensando isso, olha, tem até medo de pedir para você ler o teu conceito de milagre. Eu vou sair escandalizado daqui. Mas eu sei que você não pensou isso, e nem está pensando que eu estou advogando contra o presentear, o abençoar, o se alegrar com aquele que está aniversariando, né? Para quem tem filho, Dia das Crianças, Natal, seja lá o que for. Falando disso não, gente. Por favor, não me tomes por ignorante. Então ele traz o profeta Jonas lá de trás. E ele dá uma interpretação a respeito do milagre na vida do profeta Jonas, ou melhor, do milagre, do sinal na vida do profeta Jonas. E ele fala assim, nós vamos ler daqui a pouco, ele fala assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também estará o Filho do Homem no seio da terra. Você quer sinal maior do que este? Que enche a nossa aljava, que enche o nosso alforge, que enche a nossa bolsa, e de que a gente não precisa de mais nada
para seguirmos em frente? Ele não está lá, ele ressuscitou. O seio da terra não foi suficiente para detê-lo, não teve forças para detê-lo. Todos os outros que vieram antes dele e que viriam depois dele não teriam condições de se desvencilhar da força e do poder do seio da terra, mas ele teve. Ele teve. E ele não está lá. Ele ressuscitou. Basta isto para que você se contente, para que você se conforme, para que você descanse, como foi a música que nós ouvimos no início. Você descansar. E para qualquer um que perguntar a razão da tua fé, você responder: ele não está aqui, ele ressuscitou. Isso, isso dá uma força, isso dá um ânimo. Isso levanta qualquer um dos mortos, sabe? Essa certeza, essa confiança. Mas eu quero trazer outro aspecto desse exemplo que Jesus traz aqui, a partir da vida de Jonas, para te explicar o que é milagre. E a partir de hoje, vocês que estão aqui não vão ter mais dúvidas. Você pode até não concordar com o que eu vou dizer aqui a respeito de milagres, sabe? Mas eu te digo, quem vos fala é alguém que decidiu andar com ele e tem aprendido com ele. Viu? Ah, mas o pastor tal não ensina assim. Ah, mas fulano de tal não ensina assim. Ah, mas é assim que eu vivo. E é assim que eu ensino. A coincidência, e isso também tem a ver com milagre, a coincidência é que a minha experiência com Deus serve de evangelho. Serve de evangelho. Para poder compartilhar com vocês, porque eu compartilho com vocês o que é evangelho na minha vida. E quando for simples e puramente a minha experiência com Deus, o meu relacionar com Deus, eu vou dizer, olha, eu me relaciono com Deus assim, eu caminho com Deus assim, né? Você pode fazer ou não. Agora, evangelho, você não tem opção. É assim. É assim e acabou a conversa. Acabou a conversa. Então, porque assim como esteve, versículo 40, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aí ele traz ainda o povo de Nínive, que tem relação direta com Jonas, para quem conhece a história. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Aí você vai dizer assim, pastor, eu já li esse texto 1000 vezes, eu já ouvi pregações 10.000 vezes. Eu nunca entendi desse jeito. Espera que eu vou explicar, tenha paciência. Espera que eu vou explicar. Versículo 42, a rainha do sul, a rainha de Candace, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. E que geração é esta que ele está dizendo que estas pessoas se levantarão contra? Como testemunho, uma geração má e adulta, que pede sinais, que Deus tem que provar o tempo todo que ele é Deus. Né? Porque senão, aí você vai dizer assim, igual os coaches dizem, né? Deus vai ter que se reinventar, porque hoje, olha, hoje a oferta é grande, tem muitos deuses aí. Se Deus que é Deus
não se reinventar, a gente parte para outro. E se também não der certo, a gente parte para outro. E se não der certo, a gente parte para outro. E a gente vai mudando de Deus até a gente achar aquele que nos atenda. Né? Então, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Para ver sinais, gente. Para ver Salomão fazendo sinais, gente. Para ver Salomão curando, libertando, né? Expulsando, convertendo água em vinho. Hã? Para ouvir a palavra. Ó, para ouvir a palavra. Ela saiu de tão longe para ouvir a palavra. Eita! Eita! A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. E aí, vamos passar já para o primeiro pressuposto? Vamos. E a gente vai voltar para esse texto aqui? Vamos. Então, anote. Primeiro pressuposto. Eu não vou dar mastigadinho, não. Eu vou falar aqui e você coloca do jeito que você quiser. Se você crer que Deus é Deus de fato, deixa ele ser Deus. Deixa ele fazer do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser, quando quiser e se quiser. Pare de pedir sinais a Deus. Pare de querer que prove, que Deus prove que ele é Deus. Se você crê, e aí eu parto de você, se você crê que Deus é Deus, deixa ele ser Deus. Você não crê? Ou a tua fé em Deus, nesse pressuposto, nesse primeiro pressuposto, depende dos milagres que ele fez ou fará na sua vida. Ah, pastor, mas eu já estou há tanto tempo com essa enfermidade, eu oro a Deus e Deus não me cura. Será que Deus existe mesmo? Espera aí. Para você crer que Deus existe, ele tem que te curar? É isso? Para você crer que Deus existe, ele tem que atender aquilo que você pede? Então você ainda não sabe o que é milagre. Você ainda não sabe o que é milagre. E eu acabei de apresentar para você o primeiro milagre. No primeiro pressuposto, eu apresentei o primeiro milagre, o primeiro conceito de milagre. Quem poderia me dizer aí? Hã? A partir desse primeiro pressuposto, o que você já pode entender de milagre? Bora, gente. E aí? Então, sigamos. Sigamos. Primeiro pressuposto. Se você crê que Deus é Deus, deixa ele ser Deus. Deixa. Deixa. Segundo pressuposto, é carregar sempre no coração, na existência, na vida, a certeza de que aquilo que eu peço, de que aquilo que eu oro, não importa o que seja, precisa necessariamente estar alinhado à vontade dele. Primeiro, você tem que crer que Deus é Deus e deixar ele ser Deus. Segundo, você tem que carregar essa certeza
essa certeza. Não é isso que João diz, gente? Não é isso? Não sai desse texto de Mateus, não. Vamos lá para João. Lá, primeira carta de João, no capítulo 5. Vamos lá. Você conhece o texto. 1 João, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 14. Então, primeiro pressuposto. Se você crê que Deus é Deus, deixa ele ser Deus. Segundo pressuposto. Você tem que carregar uma certeza, uma confiança no teu coração, na tua vida, na tua existência, de que a tua oração precisa estar alinhada com a vontade dele. E aqui, em 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz: e esta é a confiança ou a certeza que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. É o segundo pressuposto. É você ter essa certeza. É você ter essa garantia de que a tua oração está alinhada com a vontade dele. Viu? Terceiro pressuposto. Vamos para o terceiro? Está pronto para anotar aí? Então anote. Que milagre só é milagre para a gente. Você nunca pensou nisso, né? Para Deus, é corriqueiro. É comum. É comum. Sabe? Milagre só é milagre para a gente. Aí, eu não gosto muito dessa palavra, não, mas eu vou usar, tá? Mas aí sabe onde está a desgraça? Que a gente não sabe nada do que é milagre. Então, se o pressuposto é que milagre só é milagre para mim e não para Deus, que para Deus é a coisa mais natural e comum do mundo, então a desgraça está por eu não saber o que é um milagre, porque aí lascou, né? Hã? Se eu não sei o que é milagre, e milagre só é milagre para mim, então estou perdido. Eu não sei o que é milagre. E se milagre só é milagre para mim, não é para Deus? Primeiro pressuposto, de que se eu crer que Deus é Deus, deixa ele ser Deus. O segundo pressuposto é carregar a certeza que a minha oração, meu pedido está alinhado à vontade dele. Terceiro pressuposto, que milagre só é milagre para mim e não para Deus. Vamos para o quarto pressuposto? Vamos. Que milagre não acontece, como eu já falei aqui, que milagre não acontece em produção industrial. Sabe aquelas igrejas que fazem cultos e coloca lá noite de milagres e revelações e sobrenatural e que não sei o quê? De que milagre eles estão falando? Porque se milagre não acontece da forma como eles creem, sendo milagre, ele não acontece em escala industrial, em produção industrial. Jesus não é, como eu já falei aqui, nenhum Henry Ford dos milagres, baseado no conceito, no entendimento e na compreensão de como se entende o milagre, que milagre para essas pessoas são curas, ressurreição, expulsão de demônios, você adquirir tua casa, você adquirir teu carro, você restaurar teu casamento, você não sei o quê. Milagre para essas pessoas é isso.
É unha inflamada, é cutícula não sei aonde, é cisco no olho. Mas, povo, milagre é isso. Então, para esses milagres, se Jesus não é nenhum Henry Ford dos milagres, e que milagre não acontece em produção industrial, eu entendo que, na época de Jesus, de cada 100 enfermos, um era curado. Que na época de Jesus, a cada 200 mortos, se brincar, nenhum era ressuscitado. Jesus, ele deixava a vida seguir o seu curso. Você quer ver milagres dessa natureza? Vá para lugares onde o acesso à medicina é limitado, saneamento básico é limitado, a alimentação é limitada, aí você vai ver esse tipo de milagre acontecendo de rodo. E olha que não é tanto assim. E olha que não vai ser tanto assim, não. Você vai ter casa ali uma vez ou outra, sabe? Então, o conceito que essas pessoas têm de milagres, esse tipo de milagre, ele não acontece em escala industrial, sabe? Aos montes. Você está lá numa igreja, né? Como tinha lá a igreja do não sei o quê, não sei o quê, que aí no final a pessoa dá testemunho. Ah, eu pegava o microfone, eu fui curada de não sei o quê, eu fui curado disso. E você, irmão? Eu fui curado. E você, irmão? Eu fui curado assim. E você, irmão? Eu estava com a dor aqui, fui curado assim. Aí aparecia gente que todo culto era curado de alguma coisa. A mesma pessoa. A mesma pessoa. Talvez tenha, né, esses queridinhos de Deus, né? Hã? Talvez tenha. O que você acha? Hã? O que você acha? Tem ou não tem esses queridinhos de Deus? Volta lá para Mateus. Vamos lá, volta lá para Mateus. Hã? Vamos lá para Mateus de novo. Volta lá. Aí, nós falamos de 4, não foi? 4 pressupostos. Não foi isso? 4. Vamos para o quinto? Eu vou apresentar para vocês só 6. Vamos para o quinto? Vamos. Que eu até já falei aqui. Que Jesus diz assim, uma geração má e adúltera, esse é o quinto, uma geração má e adúltera pede sinais, mas nenhum sinal lhe será dado. São escribas e fariseus que se aproximam dele, são escribas e fariseus que questionam pedindo que ele apresente um sinal, e ele diz que uma geração má e adúltera pede sinais. Então, o quinto pressuposto é que quem pede sinais, quem pede milagres, quem depende dessas coisas, para seguir com a sua vida, para ter um sentido na existência, são pessoas que, no final das contas, não conhecem a Deus. É como se a gente voltasse para o início. Se você crê que Deus é Deus, deixe ele ser Deus. Se você não crê, então continue pedindo sinais. Porque é a única forma de você provar para você, não é nem para Deus, é para você, que de fato Deus é viável. Sabe? Crer em Deus é viável. Descansar em Deus é viável. Eu não sei há quanto tempo faz que eu não peço nada para mim. Eu simplesmente entrego nas mãos de Deus e vou cuidar das pessoas. Eu não consigo enxergar que as minhas necessidades são maiores do que as suas. Eu não consigo entender que o tempo que eu tenho disponível, eu gaste orando por mim e para que Deus atenda as minhas necessidades e não por você. Então, quem pede sinais é uma geração má e adúltera, sendo uma geração má e adúltera, logo
Esta geração má e adúltera não conhece a Deus. É o quinto pressuposto. E o sexto pressuposto é onde eu respondo para você. O que é milagre? O que é milagre? E eu quero que você mantenha aqui em Mateus, no capítulo 12. E que você volte comigo um pouquinho, no capítulo 8. Vamos lá. Volte comigo no capítulo 8. Capítulo 8, o mesmo evangelho de Mateus. 8. A partir do versículo 5. Olha o que diz. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Eu vou lá mostrar para você que eu faço milagres. Eu vou lá realizar um sinal de que eu existo, de que de fato eu sou Deus. Mas o centurião, versículo 8, mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra. Eu só preciso de uma palavra. Só uma palavra. Eu me satisfaço com a palavra. Eu me alegro com a palavra. Eu me completo com a palavra. A rainha do sul, a rainha de Candace, foi ouvir a palavra de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. A palavra. Basta. A palavra. Ela realiza milagres. A palavra realiza curas. A palavra transforma. A palavra restaura. Não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. A palavra. Sabe por quê? Porque antes de você precisar de cura para o teu corpo, é a tua alma que está doente. Acho que foi, não sei se foi Paulo, orando, também não lembro por quem, e ele diz assim: eu peço a Deus que prospere a tua vida como é próspera a tua alma e o teu coração. Você pensa que é de prosperidade financeira que você precisa. Então, o sexto pressuposto é que milagre não é aquilo que acontece fora de mim. Que milagre é aquela viúva pobre, aquela senhorinha que foi lá no gasofilácio, deu tudo que ela tinha. Isso é milagre. Milagre é o que acontece em você. Quando você vê uma pessoa necessitada e você atende às necessidades dessa pessoa. Isto é milagre. Milagre é que quando você empresta o teu ouvido e o teu coração para ouvir aquele que chora. Isto é milagre.
Milagre aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, quando Jesus vem e fala de Jonas, e ele fala de Nínive, dos ninivitas, ele fala da rainha de Candace. Milagre aqui foi Jonas ter anunciado o Evangelho àquelas pessoas. Isto é milagre. Milagre aqui foi o que aconteceu no coração da rainha de Candace, quando ela disse, vale a pena viajar por essa distância toda para ouvir a sabedoria deste homem. Milagre é quando você se torna perna daquele que não pode andar, ouvidos daquele que não pode ouvir, olhos daquele que não pode enxergar. Isto é milagre. Então, pastor, o que é milagre? Milagre é o que acontece em você e a partir de você. Isto é milagre. Quando eu apresentei a vocês o primeiro pressuposto de que se Deus é Deus, deixa ele ser Deus, e ali eu já estava dando um conceito de milagre, porque milagre é você crer que Deus é Deus, independente dele te responder ou não. Isto é milagre. Mas como que você ainda crê em Deus? Olha a tua vida, olha o teu estado, olha o que falaram para Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha o que está acontecendo com você. Olha o que esse Deus está fazendo com você. E ele diz, como uma louca mulher, você está dizendo essas coisas. Nu eu vim e nu eu vou voltar. Deus deu e ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isto é milagre. Milagre não é ele ter a sua vida restaurada, não é ele ter a sua sorte mudada, não é ele ser curado. Milagre é, diante de tudo isto, ele continuar adorando esse Deus. Isto é milagre. Milagre é você honrar a Deus todo dia. Milagre é você, apesar das circunstâncias, você continuar crendo em Deus. Milagre é essa relação aqui, ó. Então vamos usar Mateus capítulo 6. Vai. Olha aqui. Deixa eu ver se esse aqui de Mateus é melhor. Aqui, ó, capítulo 5, perdão. Capítulo 5 de Mateus. Olha aqui uma relação de milagres aqui, ó. Olha a relação de milagres. Você quer uma produção de milagres em escala industrial? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Bem-aventurados os humildes de espírito, a partir do versículo 3, porque deles é o reino do céu. O milagre é você ser humilde de espírito. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado é você ser consolado quando chora. Isso é milagre. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Milagre é você não perder a sua humanidade, tendo sede e fome de justiça por aquele que sofre, por aquele que é perseguido, por aquele que é injustiçado. Milagre é bem-aventurados, misericordiosos, porque alcançaram misericórdia. Milagre é você ser misericordioso. Isso é milagre. Milagre. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Milagre é ter o coração limpo diante de uma sociedade corrompida. Isso é milagre.
Milagre. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Milagre é no mundo de olho por olho, dente por dente, você pacificar a tua alma e pacificar a outros. E defender a paz, defender a justiça. Milagre é bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Milagre é você ser perseguido pela justiça, por causa da justiça, por andar retamente, por andar corretamente. Não é ser perseguido por fazer o mal. Então, milagre é isso. Milagre é bem-aventurado sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Isso é milagre. E você pode seguir lendo. Você pode seguir lendo. E você vai ver toda sorte de milagres acontecendo. Agora, você está buscando o quê? Cura? Como um definidor de milagres? É? Ressurreição como um definidor de milagres? Expulsão de demônios como um definidor de milagres? Causas na justiça sendo ganhas como um definidor de milagres? Você adquirir aquela casa tão sonhada, aquele carro tão sonhado, fazer aquela viagem dos sonhos, aquele emprego não sei o quê, como definidores de milagres? Não vai trabalhar não, estudar não, para ver se isso vai acontecer. Vai pensando. Vai pensando. Que Deus é tua Barbie. A Barbie construtora, a Barbie médica, a Barbie skatista, a Barbie personal trainer, né, Júnior? A Barbie personal trainer. Deus é tua Barbie. E aí? Foi o que você anotou do que seja milagre? O teu conceito de milagre é o mesmo que eu passei para você aqui? Isso é milagre, gente. É o que acontece com você e através de você. Quando você perdoa, quando você se torna misericordioso, quando você se torna compassivo. Isso é milagre. São esses milagres que eu busco, sabe? Mas não como prova da existência de Deus, provar que Deus existe. Senhor, faça um milagre na minha vida. Senhor, dá-me um sinal. Não. Eu simplesmente deixo Deus ser Deus e as coisas vão acontecendo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Olha como que você já vai chegar nos 21 dias de jejum e oração. Com tudo ajustado. Ah, pastor, então eu não posso pedir a respeito de uma cura? Claro que pode. Ah, eu não posso pedir a respeito de um sonho, de um desejo, de um objetivo? Claro que pode. Mas você vai pedir sabendo que é milagre. Né? Agora você sabe o que é milagre. Né? Vocês prestaram atenção na letra da música. Vocês viram quando ele fala assim, quando amanhã chegar ou não, tua paz será o meu dom. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, cremos que Tu és Deus. Então, seja Deus em nossas vidas. Cremos, meu Senhor, que milagre só é milagre para nós. Para Ti é o cotidiano, é o natural. Cremos também, meu Senhor, que precisamos carregar essa certeza na vida, na existência, a certeza de que as nossas orações, as nossas petições, aquilo que conversamos contigo e levamos a Ti,
precisa estar alinhado com a tua vontade, meu Senhor. E que milagre, como se é entendido, se é pregado, se é ensinado, faz-se campanhas a respeito desse tipo de milagres, que eles não acontecem em escala industrial, porque Jesus não é nenhum Henry Ford dos milagres. Dessa natureza, Senhor. Cremos que somente uma geração má e adúltera pede sinais, pede milagres. Porque não te conhece, Senhor. Porque nós não cremos em milagres. Eu não creio em milagre. Eu creio em Cristo. Eu creio em Cristo. E a partir disso, os milagres se manifestam, os milagres acontecem, meu Senhor. Cremos também, meu Deus, que milagre é o que acontece em mim e é o que acontece a partir de mim. Quando eu estendo a mão ao necessitado, isso é milagre. Quando eu compartilho do meu dinheiro com aquele que não tem, isto é milagre. Quando eu deposito no gasofilácio, meu Senhor, como disse Jesus, não o que me sobra, mas tudo que tenho, como aquela senhorinha. Quando eu me torno pernas para quem não pode andar, braços para quem não pode abraçar, olhos para quem não pode ver, ouvidos para quem não pode ouvir, e boca, Senhor, para aquele que não pode falar. Quando eu me gasto e me deixo gastar pelo teu evangelho, isso é milagre. Quando eu digo a ti, meu Senhor, diante da luta, da dificuldade, da dor, que basta a tua palavra, meu Deus, porque não sou digno de que entres em minha morada. Não sou digno de que entres em minha casa, mas basta uma palavra. Basta a tua palavra. Dizendo, meu servo, estou contigo. Basta uma palavra. Isto é milagre. Milagre é aquele que carrega no coração o desejo da pacificação. Daquele que tem sede e fome de justiça. Isso é milagre. Daquele que é misericordioso, meu Senhor. Isso é milagre. Aquele que perdoa, mesmo sendo atacado, agredido, humilhado de todas as formas. Porque a gente tem aprendido contigo, Jesus, que o Senhor, sendo rico, se fez pobre, para que através da tua pobreza enriquecesse a muitos. Isto é milagre, Senhor. E quando amanhã chegar ou não, a tua paz, meu Deus, como diz essa música, será o nosso dom. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um nesta manhã, com cada um aqui, com cada família aqui representada, desde hoje para todo sempre. Isto é milagre. Isto é milagre. Aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Amém?